Sim, vamos fazer uma apresentação aqui rapidinho. Eu sou o Lúcio Pimenta, sou analista de desenvolvimento de software na equipe de back-office, lá de materiais, graduado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Estácio de Sá, e sou um totter aí desde agosto de 2010. Então já tem um tempinho aí de caminhada. A nossa agenda aqui hoje vai ser da seguinte forma. Vou apresentar aqui brevemente o objetivo, alguns conceitos, tá? Não vou delongar muito a parte teórica aqui não, para também não ficar cansativo. Depois do almoço a galera pode até dormir aí, né? E alguns critérios de avaliação, ganhos que a gente pode ter com essa funcionalidade, e como a Luana falou, no final vou deixar aberto para dúvidas aí, tá bom? E o mais importante, no finalzinho, é a nossa pesquisa de satisfação, tá? Então vamos lá. Qual que é o objetivo? Como nós já falamos antes, apresentar o processo de qualificação de fornecedores do nosso módulo aí de TOTS gestão de estoque, compras e faturamento, tá? Da linha RM. E deixar bem claro que esse é o da linha RM, que é a linha que nós trabalhamos aqui na TOTS Belo Horizonte. O conceito. O que seria uma qualificação de fornecedores? Coloquei aqui para uma definição bem sintética aqui, que seria o quê? Um processo que visa avaliar os fornecedores conforme critérios, requisitos, tá? Nós mais para frente nós vamos ver o que seria esses requisitos, que são especificados pela empresa, quanto à capacidade de fornecimento de materiais ou prestação de serviços dos fornecedores para as empresas que estão trabalhando com o módulo de qualificação, tá? Então, assim, o módulo é exatamente o que nós falamos. Ele visa mesmo avaliar esses fornecedores que estão envolvidos ali nos processos de fornecimento de serviço ou fornecimento de materiais para a empresa, né, seja o produto acabado ou o produto, um insumo, né, que seria a matéria-prima, qualificar esses fornecedores para ter uma compra mais segura, vamos dizer assim. Para esse processo de qualificação, nós temos alguns critérios para avaliar os fornecedores, tá? Seriam 2 critérios mais especificamente, que eu listei aqui brevemente um conceito deles aqui, que seria o quê? Nós temos o conceito de avaliação por fornecedor e temos o critério de avaliação por produto fornecedor, né? Eu coloquei assim, produtos/serviços, né? Que quando a gente fala produto fornecedor, a gente sabe que o nosso produto ele pode ser classificado como produto ou serviço, né? Então, quando é por fornecedor, essa qualificação ela vai estar relacionada ao cadastro de fornecedor, onde os requisitos de qualificação são direcionados para o fornecedor, independente do produto que ele forneça, tá? Eu até coloquei alguns exemplos ali, que seriam, por exemplo, apresentação de documentos, por exemplo, tá? Que seriam contrato social, inscrição de CNPJ, se o fornecedor ele tem certificação ISO ou se ele é optante pelo Simples. Então, isso tudo são critérios de avaliação especificamente do fornecedor para que ele seja avaliado, né, e pontuado de acordo com esses critérios ali, onde que no final ele vai poder ser qualificado ou não para que que nós façamos compras com eles ou adquirimos serviços que eles possam fornecer, tá? Esse é um critério de avaliação especificamente do fornecedor, independente do produto ou serviço que ele forneça, tá? E nós temos também o critério de avaliação por produto fornecedor. Essa qualificação está relacionada ao fornecimento de determinado produto/serviço. Ou seja, aí nós estamos falando especificamente daquele produto que o fornecedor X forneça. Tá? Então, nós já tivemos ali uma classificação do fornecedor
específica dele, onde que ele apresentou ali alguns documentos, alguns critérios ali que a empresa determine que é importante ser julgado, e agora nós vamos ter o critério por produto, ou seja, aquele produto, para ele ser qualificado para fornecer aquele produto, eu preciso avaliar alguns critérios, que é o que esse critério, essa parte de produto fornecedor faz para a gente, tá? Aí eu coloquei embaixo aqui, ó, nesse critério, os produtos barra serviços terão uma indicação da exigência de se comprar com fornecedor qualificado, tá? E os requisitos estarão relacionados ao fornecedor e ao fornecimento do produto barra serviço por parte desse fornecedor. Então, igual eu falei anteriormente, agora nós estamos avaliando o produto relacionado ao fornecedor e ver se aquele fornecedor está qualificado para fornecer aquele determinado produto. Quais critérios seriam esses de produto barra fornecedor que eu poderia levar em consideração? Coloquei alguns exemplos ali, que seria pontualidade nas entregas, produtos e serviços de qualidade, conformidade na entrega, ou seja, produtos que são entregues lá na empresa inteiros, né, vamos dizer assim, porque acontece muito na hora de uma compra, a compra vir faltando produto ou o produto vir quebrado. Então, se a entrega do produto teve uma conformidade boa, foi uma entrega completa, ela pode ter uma pontuação X. Vai ficar um pouco mais claro, às vezes no conceito aqui está ficando um pouco confuso, mas na hora da prática nós vamos ver que isso aí vai fazer mais sentido, tá? O importante aqui é saber que nós temos dois critérios de avaliação, que é o critério por fornecedor e o critério por produto fornecedor, onde que nós vamos definir as regras para poder fazer essas avaliações, ok? Ganhos. Os ganhos que nós podemos ter com esse processo de qualificação. Coloquei aqui 2 pontos aqui, eles estão bem relacionados um com o outro, mas eu quis dividir ali para poder ficar para ter uma visão um pouco diferente. Vamos colocar assim, ó. Realização de uma compra mais assertiva, ou seja, com fornecedores de confiança e que atendam com qualidade às exigências da empresa. Ou seja, você trabalhando com o módulo de qualificação, a sua compra ela vai ter um nível de assertividade muito maior, porque você já teve todo um critério de avaliação, tanto do fornecedor quanto do produto por fornecedor, onde que você chegou a um finalmente ali, que aquele fornecedor ele é qualificado para te fornecer aquele determinado produto ou determinado serviço. Então, a sua compra, a sua aquisição do serviço fica bem mais assertiva e mais confiável, tá? E, com certeza, de qualidade, né? Ganho na prestação de serviço com fornecedores bem qualificados e que tenham passado por todos os critérios de qualificação estabelecidos pela empresa. Igual eu disse, esse ponto de baixo está bem relacionado ao de cima e acabou que eu expliquei os dois aqui na definição. Seria exatamente isso. Como o fornecedor passou por todos os seus critérios de avaliação, todos os requisitos exigidos pela empresa, a chance ali de você comprar com um fornecedor que possa agir de má fé ou te fornecer produtos sem qualidade é mínima. Não vou dizer que é zero, porque pode acontecer algum imprevisto, mas a chance já diminui 90%, vamos dizer assim. Vamos ver na prática agora, como eu falei, foi só uma breve introdução. Vamos ver na prática agora como que funciona esse processo para fazer um pouco mais de sentido isso tudo que eu falei. Eu tenho aqui o RM, eu já deixei aberto aqui os processos para explicar e vai ficar melhor aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto
seriam os requisitos para qualificação, que foi o que eu disse antes. Nós temos lá 2 critérios para poder fazer a avaliação desses fornecedores, que é o critério por fornecedor e o critério por produto fornecedor. Né? Para isso, nós cadastramos nos sistemas requisitos que vão ser utilizados para pontuar aquele fornecedor de acordo com o que foi definido para cada requisito. É importante deixar bem claro que essa regra, eu vou mostrar algumas aqui, tá? Mas é só para critério de treinamento aqui mesmo, mas é porque a regra, ela é exclusivamente de vocês, dos clientes que vão estar utilizando o módulo, tá? Porque cada empresa vai ter um critério diferente de avaliação do seu fornecedor e do seu produto fornecedor. E esses critérios, essa lógica de avaliação, ela vai ser utilizada dentro das fórmulas, né, que eu vou mostrar aqui, que vai ser diferente para cada empresa, tá? Então é bem importante a gente frisar isso, que o que eu vou estar mostrando aqui é só para caráter do treinamento aqui mesmo, é só critério de teste mesmo, tá bom? Então, aonde fica esse cadastro de requisitos? Eu tenho aqui cadastros, mais tabelas auxiliares, e aqui está o requisitos para qualificação. Entendeu? Vai abrir esse cadastro aqui para a gente, e como que nós vamos definir eles? Eu já defini alguns aqui, onde eles são por produto fornecedor e por fornecedor também. Eu vou abrir um aqui para a gente mostrar. Esse requisito aqui, ele é um requisito de qualidade do produto, tá? Que eu defini aqui. O tipo da aplicação dele, que é muito importante, ele leva em consideração os critérios que eu falei anteriormente, que é por produto fornecedor ou por fornecedor. Esse meu aqui, ele é por produto fornecedor. Eu marquei ele para ser editável no item do movimento. Eu vou mostrar um pouco mais para frente, aonde que vai ser feita essa edição. O tipo da pontuação dele é calculado, tá? Porque para produto fornecedor nós só temos o tipo de pontuação calculado. A fórmula de cálculo da pontuação, se ele está inativo ou ativo, e o peso que esse requisito tem para o cálculo da pontuação do fornecedor, tá? A fórmula de cálculo aqui é o que vai determinar a pontuação desse fornecedor, né, desse produto fornecedor / fornecedor para esse requisito, tá? Eu vou mostrar aqui essa fórmula, como ela está definida, que ela é o que vai fazer a minha pontuação dos produtos / fornecedores. Nós temos aqui algumas funções de fórmulas que elas foram criadas especificamente para esse processo, tá? O processo de qualificação de fornecedores. Elas foram criadas com o intuito justamente de fornecer uma facilidade para os clientes que forem trabalhar com o processo de qualificação de fornecedores, ter um recurso a mais para trabalhar com essas fórmulas, além de todas as funções de fórmulas que nós já disponibilizamos, que são utilizadas ao longo do sistema aí, para outras finalidades, tá? Eu vou até mostrar aqui no documento para vocês, um documento que nós fizemos de qualificação de fornecedor, que está no TDN, tá? Onde que ele frisa bem essas fórmulas, essas funções de fórmulas. Então tá aqui, ó. Nós temos algumas funções de fórmulas envolvidas, que é a tab qualificação, tá? Essa tab qualificação, ela fornece para a gente, do contexto da qualificação de fornecedores, algumas informações para serem trabalhadas dentro das fórmulas que vocês vão realizar, criar, né, para o cálculo dos pontos do requisito, né? Então, a tab qualificação, ela fornece para a gente a coligada do fornecedor envolvido no processo, o código do fornecedor, tá? A coligada do contexto, né? Além da coligada do fornecedor, a coligada também do contexto,
o requisito que está sendo analisado, está sendo envolvido naquele processo, e o ID do produto que está sendo analisado. Então, através dessa tab qualificação, nós conseguimos pegar todas essas informações para serem utilizadas na fórmula que vai ser criada para o cálculo do requisito. Aí nós temos aqui um exemplo de utilização, tá? Que está no documento, eu vou mostrar ali no sistema também, onde que nós temos a aplicação dessas fórmulas tab qualificação. Eu não vou frisar muito aqui no documento, porque ele está disponível no TDN, eu vou frisar mais no sistema na prática, tá? E aqui estão as outras funções de fórmulas que nós disponibilizamos para vocês, para que sejam utilizadas também, que é o peso do requisito, ele retorna para a gente o peso do requisito lá, que é aquele que eu mostrei no cadastro, quantidade de movimentos atendidos, que é a quantidade de movimentos cujo requisito X foi atendido, quantidade de movimentos atendidos por período, então dentro de um determinado período você pode pegar todos os movimentos que atenderam ao requisito X, quantidade de movimentos com requisitos por período, que ele vai trazer para a gente todos os movimentos que atendem e que não atendem determinados requisitos também, tá? Mas que tenham o produto que trabalha com o processo de qualificação, pontuação total por fornecedor e pontuação total por produto fornecedor. O que essas funções de fórmulas fazem? Elas somam toda a pontuação dos requisitos que estão cadastrados nos sistemas para aqueles fornecedores. Tá? São funções de fórmula, igual está bem dividido aqui, ó, são funções de fórmulas que são aplicáveis à análise de requisito e funções de fórmulas que são aplicáveis no processo de qualificação de fornecedor. Então, essas duas aqui, como nós já vamos ter a pontuação dos fornecedores definidas de acordo com o requisito, agora basta a gente só somar toda essa pontuação para verificar se o fornecedor está qualificado ou não. Tá? Quantidade de requisitos de fornecedor e quantidade de requisitos por produto fornecedor. Ele mostra isso também, essa quantidade. Então, gente, eu quis mostrar aqui essas funções de fórmulas bem rapidamente, que não dei muita ênfase nelas, só para mostrar que nós temos essas funções para ajudá-los a trabalhar na confecção dessas fórmulas para a pontuação do fornecedor, lá na pontuação do requisito. Voltando aqui à fórmula, nós montamos uma fórmula aqui para esse requisito especificamente, onde que ele vai fazer o quê? A quantidade de movimentos atendidos, aí a gente coloca uma quantidade X aqui. No caso aqui nós colocamos 100, que é o quê? A quantidade de movimentos atendidos seriam os 100 últimos movimentos. Vamos supor que existem, para um determinado fornecedor, 1000 movimentos na base. Mas eu vou trazer aqui para esse cálculo somente os últimos 100, que é o critério, né, o parâmetro que essa função de fórmula espera. Então, eu vou trazer os últimos 100 movimentos atendidos e vou verificar que dentro desses últimos 100, a quantidade de movimentos que forem retornados for maior ou igual a 3, a pontuação do meu fornecedor vai ser o peso do requisito. Se não, se a quantidade de movimentos atendidos dentro dos mesmos 100 for maior ou igual a 1, a pontuação dele vai ser o peso do requisito dividido por 2. Se ele não atender nenhuma das situações, a pontuação dele vai ser 0. Ok? Então, isso aqui é só um exemplo que nós temos aqui de como pode ser montada uma lógica para cálculo da pontuação do requisito que vai ser trabalhado naquele momento. Lembrando que nesse requisito aqui, eu estou trabalhando com requisito por produto fornecedor, então por isso que eu estou trazendo aqui movimentos, quantidade de movimentos, para ficar mais fácil, tá? Vou mostrar uma outra fórmula aqui, que já é de um outro requisito, que seria, por exemplo, para definir pontuação para o fornecedor. Para o fornecedor, o cadastro aqui, a tela de cadastro é a mesma, o que muda aqui é o tipo da aplicação, que eu vou definir por fornecedor. Nele, o editar no item do movimento não fica habilitado para marcar, e o tipo da pontuação muda, que para o tipo de aplicação fornecedor,
eu consigo ter um tipo de pontuação calculado, que ele vai ser calculado através da análise do requisito, ou eu posso definir uma pontuação manual, que seria aquele critério de avaliação que eu disse lá no PPT, que é o critério por fornecedor, onde que eu vou avaliar documentos e tudo mais daquele fornecedor e vou definir uma pontuação para ele manualmente, tá? Fora isso, eu posso fazer algumas análises também através de fórmula e também definir uma pontuação calculada através do processo de análise para aquele fornecedor. Para isso, caso ela seja calculada, eu também preciso de definir aqui uma fórmula, tá? No caso aqui, eu coloquei esse peso requisito aqui, vamos ver o conteúdo dela. Nós definimos aqui uma consulta SQL para ela, tá? Que é essa consulta Quali-CFO, onde que ela vai trazer para mim os fornecedores que são optantes pelo simples. Então, se esses fornecedores que estão envolvidos no processo de qualificação forem optantes pelo simples, a pontuação dele vai ser 5. Se não, a pontuação vai ser o peso do requisito. O peso do requisito, como nós podemos ver aqui, é 2. Entendeu? Então, nós temos a pontuação 2, ou caso ele seja optante pelo simples, 5. Vou mostrar aqui rapidamente a consulta SQL, que é um exemplo que eu acredito que vai ser muito utilizado na confecção dessas fórmulas, que é a que vai determinar para mim aqui se ele é optante pelo simples ou não. Então, eu estou basicamente trazendo aqui, estou dando um select na FCFO, que é a tabela de cliente fornecedores, trazendo a coluna optante pelo simples, tá? E como parâmetro aqui para a minha consulta, eu estou passando duas fórmulas onde eu estou utilizando aquela função de fórmula que traz do contexto do processo de qualificação a coligada do fornecedor, né? Ou melhor, a coligada do contexto, né? E o código do fornecedor. Seriam essas fórmulas, a quali-call e a quali-CFO. Vou mostrar elas ali também. Então, a consulta SQL é basicamente isso daqui. Então, para mim, amarrar as informações do contexto do processo com a consulta SQL para trazer as informações para mim, eu montei outras duas fórmulas que buscam do contexto as informações e assim eu consigo executar a minha fórmula, essa fórmula aqui, com sucesso e trazer as informações. Deixa eu mostrar a outra fórmula aqui, que seria a fórmula quali-call. Ela é basicamente aquela função de fórmula que eu mostrei, tab qualificação, código call CFO, que é o campo que eu quero, então realmente era coligada do cliente fornecedor, e o tipo dela aqui, que é numérico, né? E a outra que estava lá é a quali-CFO, que é o código do cliente fornecedor, através da mesma função de fórmula. Então, eu peguei essas duas funções de fórmula, amarrei elas, passei elas como parâmetro na minha consulta SQL e a consulta SQL eu executo ela na fórmula que eu vou utilizar aqui no meu requisito. Peso requisito. Que é essa fórmula aqui, que eu estou trabalhando com ela, e ela que vai, de fato, definir a minha pontuação. Tá? Igual eu disse, aqui pareceu um pouco complexo, um pouco mais... muitas fórmulas atreladas uma à outra, mas essa lógica de definir como que vai ser feito o cálculo da pontuação, como que vai ser montada essa fórmula, isso vai de empresa para empresa, entendeu? Então, nós fornecemos, além das funções de fórmulas nativas que já estão no sistema, nós temos algumas funções de fórmulas específicas do processo de qualificação de fornecedor para ajudar nesse processo. Ok? Então, eu tenho aqui esses requisitos cadastrados,
O tipo deles vai ser basicamente esse, o tipo de aplicação por produto fornecedor, e o tipo de aplicação por fornecedor, e o que muda aqui no caso do fornecedor é o tipo da pontuação, que ele pode ser calculado igual a esse daqui, ele tem uma fórmula para o cálculo, ou então eu tenho essa daqui, que é o tipo de pontuação que é manual. Ela não exige uma fórmula para o cálculo, tá? Ela é associada, né, ao fornecedor direto lá no anexo do fornecedor, vou mostrar aqui também, e ela fica lá para poder definir aquela pontuação. A pontuação dela é definida de forma manual, ok? Então eu tenho aqui esses requisitos cadastrados para os nossos testes aqui, e o próximo passo seria fazer o quê? Análise desse requisito. Então, eu tenho aqui o cadastro dos requisitos, já defini toda a minha regra de negócio, todas as minhas fórmulas, cadastrei todos os meus requisitos, então agora eu posso fazer a análise deles. Antes de eu fazer a análise, eu queria mostrar também aqui o que significa esse editar no item do movimento. Como é por produto fornecedor, dentro do cadastro aqui, dentro da visão de movimentos, os movimentos que eu for incluir para aquele fornecedor que está trabalhando com o processo de qualificação, eu vou definir aqui, dentro do anexo dele, eu tenho esse anexo de qualificação de fornecedor, qualificação dos itens, e dentro desse anexo, por movimento, eu vou ter aqui o produto, né? Como o nosso critério lá é o de produto barra fornecedor, então eu tenho aqui o produto e os requisitos que estão definidos ali, os requisitos que estão definidos para aquele processo de produto barra fornecedor. Então eu tenho aqui o produto 01.91, que já está parametrizado para trabalhar com o processo de qualificação, e tenho dois requisitos aqui que estão lá cadastrados como o tipo de aplicação produto-fornecedor, que é o que eu mostrei lá, qualidade do produto e movimentos atendidos e não atendidos, ok? Aí aqui eu vou definir se ele atende ou não, né, o meu requisito, para que ele seja contabilizado lá naquelas funções de fórmulas que eu coloquei no meu requisito lá na hora da análise dele. Eu não coloquei lá a quantidade de movimentos atendidos, ou quantidade de movimentos atendidos dentro de um determinado período, ou quantidade de movimentos com requisitos dentro de um determinado período. Essa quantidade, ela vai ser contabilizada de acordo com o que eu defini aqui nessa tela, que eu vou definir se ele atende ou não, o nome aqui é qualificado, né? Ou seja, se o produto ele é qualificado ou não para atender esse determinado requisito, tá? E, com base nisso, ele já vai ter insumos para poder fazer a análise do requisito lá, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Então, qual que seria a lógica aqui dessa tela no anexo do movimento? Suponhamos que esse movimento aqui ele é um recebimento de materiais, né? Então o produto chegou para vocês na loja lá, chegou para vocês na empresa, e você está fazendo o recebimento dele. Depois que você incluir o movimento, você vai definir se aqueles produtos ali eles atendem determinado requisito. Então eu coloquei o requisito aqui, qualidade do produto. Aqui eu coloquei movimentos atendidos ou não atendidos, mas o nome poderia ser igual eu coloquei no PPT lá, que é conformidade, atende à nossa conformidade, entendeu? Pontualidade na entrega. Então, poderia ser esses nomes aqui dentro desse requisito. E eu vou marcando aqui, de acordo com a definição se esse produto atende ou não aquele requisito, eu vou definindo aqui se ele é qualificado ou não e vou salvar essas informações. Definido essas informações, quando nós realizarmos aqui a análise do requisito, que é o processo que eu vou mostrar agora, ele vai contabilizar aquelas informações que foram definidas lá no seu movimento para fazer o cálculo da pontuação, tá?
Qual processo seria esse? Seria basicamente esse aqui, ó. Processos, análise de requisito de qualificação. Dentro desse processo, eu vou definir aqui os fornecedores para qual eu vou executar o processo, tá? No caso aqui, é um processo de qualificação de produto / fornecedor, tá? E eu vou definir aqui os fornecedores. Deixa eu só pegar ele aqui. Fantasia. Teste. Então, eu defini aqui 3 fornecedores no qual eu estou trabalhando com eles. Então, eu defino aqui os fornecedores, que eu vou trabalhar com eles, e vou executar. Eu já tinha selecionado aqui o requisito para qual eu quero executar o processo, vou executar ele. Executando, ele vai mostrar para a gente aqui Deixa eu pegar aqui na outra tela. Ele vai mostrar para a gente aqui um log, mostrando que foi calculado o requisito 1, que é o requisito que eu selecionei, qualidade do produto, para o produto 541, que é o ID do produto, e ele foi executado para os seguintes fornecedores. Ó. Então, produto / fornecedor, produto / fornecedor, ok? Aonde que eu vou visualizar essas informações desse cálculo? Como esse requisito é um requisito produto / fornecedor, eu vou precisar de, dentro do cadastro do produto, né, que é esse cadastro aqui, dentro do cadastro produto, e lá também eu vou ter o anexo, que é o anexo requisitos de qualificação do produto fornecedor. Esse anexo vai mostrar para a gente, eu já até deixei aberto aqui, esse anexo ele vai mostrar para a gente a pontuação que foi calculada para cada fornecedor de acordo com o requisito. Eu executei lá agora o requisito 1, mas anteriormente, quando eu montei o cenário aqui, eu tinha executado também o requisito 3, que também é do tipo aplicação produto-fornecedor, tá? Que são os dois que eu tenho aqui. O que eles fizeram? Na hora que eu executei a análise, ele veio aqui, pegou para aqueles fornecedores que eu defini, pegou a fórmula, executou a fórmula e, de acordo com a pontuação retornada para a fórmula, ele gravou para a gente aqui nesse anexo de requisito de qualificação do produto / fornecedor. Então, qual foi o resultado? Para o meu fornecedor 1, que é o teste de qualificação 1, para o requisito 1, eu consegui uma pontuação 10. Para o mesmo fornecedor, o requisito 3, eu consegui uma pontuação 5. Para o fornecedor 2, requisito 1, pontuação 5, requisito 3, pontuação 5 também. E no último requisito aqui, no último fornecedor, eu tive uma pontuação para o primeiro requisito 0 e para o último requisito uma pontuação 5. Ok? Então, a análise do meu requisito aqui, ela foi realizada de acordo com todos os insumos que eu coloquei na base, que são os movimentos. Eu defini se aquele movimento, os produtos dentro dele estão atendendo ou não aquele determinado requisito, e eu já tenho as minhas fórmulas cadastradas e executei a análise do requisito. Executada a análise do requisito, toda a pontuação é calculada e gravada no anexo do requisito de qualificação do produto fornecedor. Ok? O mesmo processo é para o critério de avaliação do fornecedor. Tá? Nós temos aqui requisitos para o fornecedor, onde nós temos um requisito que o tipo de pontuação vai ser calculado, e temos um outro requisito que o tipo de pontuação dele é manual. Ok? Quando eu executo aqui, é o mesmo processo. Tá? Eu vou executar, vou pegar os meus fornecedores aqui, eu selecionei aqui o requisito 2, que é o tipo aplicação fornecedor. Vou pegar meus fornecedores aqui, que eu estou utilizando no teste, na apresentação, e vou executar o processo para eles. É a mesma coisa, ele vai mostrar para a gente aqui que teve
foi calculado o requisito 2, né, optante pelo simples, para o fornecedor 1, 2 e 3. Está vendo que aqui não vem informação de produto? Porque esse é um requisito especificamente do fornecedor. Ok? Então, feito isso, ele vai mostrar para a gente também no anexo do cliente fornecedor essas informações. Eu aqui também tenho um anexo requisito de qualificação do fornecedor, onde ele vai mostrar para mim aqui, de acordo com os meus requisitos, qual foi a pontuação calculada. Então, no meu requisito 2, né, que foi o requisito que eu defini aqui por fornecedor, de acordo com o requisito 2, a minha pontuação foi 2, tá? E essa pontuação aqui, que é requisito 4, por ela ser um requisito de fornecedor de forma manual, eu não informo ela através do processo de análise, eu informo ela diretamente aqui no meu cadastro de requisitos de análise. Então, na hora que eu fizer a busca aqui pelos requisitos, somente serão exibidos aqui requisitos que foram cadastrados de forma manual. Então, eu posso selecionar eles aqui. Ao selecionar, aí sim eu defino a pontuação, porque como o próprio parâmetro lá foi definido, é uma pontuação calculada de forma manual. Calculada não, definida de forma manual, desculpa. Ok? Aqui eu já defini que ela foi, aqui ela marca para a gente, tá vendo? Status, essa foi calculada, essa foi editada, e a pontuação que eu defini de forma editada aqui. Pontuação calculada, pontuação editada. Esse aqui também foi definido uma pontuação calculada, pontuação editada, e esse aqui só teve a pontuação calculada, que no momento que eu executo a análise lá, ele executa para todos os fornecedores que eu defini. Ok? Bom, acredito que tenha sido muita informação até agora. É um processo que eu tentei detalhar ao máximo aqui essa parte dos requisitos, que é a parte primordial para o processo, tá? É a parte onde que realmente é definido todas as informações, toda a regra, toda a análise de negócio ali, para o cálculo da pontuação dos fornecedores, ok? Após isso daqui, todas essas informações, aí nós vamos fazer o processo de qualificação dos fornecedores. Porque até agora nós cadastramos os requisitos e pontuamos ele. Nós calculamos a pontuação de cada requisito. Agora nós precisamos definir qual fornecedor está qualificado ou qual produto / fornecedor está qualificado para que nós possamos utilizá-los lá no nosso processo de cotação. Para quando nós formos realizar as compras ali, nós podemos utilizar a compra com aquele fornecedor qualificado para aquele produto X. Ok? Antes de mostrar o processo de qualificação, eu vou dar uma pincelada aqui nos parâmetros, que eu acredito que vai abrir um pouco mais a mente. Deixa só essa telinha subir aqui. Pronto. Para esse processo, nós temos aqui, dentro dos parâmetros de compras, nós temos aqui qualificação de fornecedores. Esse processo de qualificação de fornecedores, aqui, essa parametrização, nós vamos definir se o controle da qualidade do fornecedor ele vai ser somente por fornecedor, somente por produto fornecedor, ou se vai ser por ambos. Tá? Eu estou trabalhando aqui com ambos, deixei aqui por ambos para a gente passar pelas duas fórmulas. Tá? O processo de qualificação do fornecedor também é calculado através de fórmula. Tá? Então, é definida uma fórmula para o cálculo da qualificação do fornecedor e uma fórmula para a qualificação do produto fornecedor. E, além dessas fórmulas aqui definidas, igual eu disse, a regra é de empresa para empresa, nós também definimos uma pontuação mínima para qualificação. Então, ou seja, no meu caso aqui, eu coloquei uma pontuação mínima de 8. Então, ou seja, na hora que eu executar o meu processo de qualificação de fornecedor, ele vai executar essa fórmula. E o resultado dessa fórmula, se a minha pontuação for menor do que 8, o meu fornecedor está sendo julgado como não qualificado. Se a pontuação for 8 ou maior do que 8, o meu fornecedor está qualificado. Tá? Igual eu disse, a regra ela é definida de empresa por empresa. Tá? E a pontuação máxima que nós podemos ter aqui é 100. Ok? Lúcio, só para aproveitar essa tela, o Raul pediu para você mostrar também o conteúdo dessas fórmulas aí da qualificação. Tá.
eu coloquei aqui, no conteúdo dessas fórmulas, aquela função de fórmula que eu mostrei lá no documento que está disponível no TDN para vocês. No caso do fornecedor, eu coloquei pontuação total por fornecedor, né? Essa fórmula ela faz o quê? Ela vai somar a pontuação de todos os requisitos que são definidos como o cálculo sendo aplicado no fornecedor, tá? Aqui, ó, pontuação por fornecedor, soma da pontuação dos requisitos cadastrados cuja aplicação é no fornecedor, por fornecedor, que é o que eu mostrei lá no requisito. A mesma coisa é para a função de fórmula que eu estou trabalhando com ela aqui, ó, no cálculo para o produto fornecedor. Ela está trabalhando com essa função de fórmula aqui, ó, pontuação total por produto fornecedor. Ele faz exatamente o que o outro de cima aqui faz, porém que usando os requisitos que estão aplicados como produto fornecedor. Soma da pontuação dos requisitos cadastrados, cuja aplicação é no produto fornecedor, por produto fornecedor. Então, eu estou usando aqui essas funções de fórmula que servem também, que nós disponibilizamos para facilitar para os clientes, né, para esse módulo, onde que pode ser utilizada ou pode não ser utilizada. Às vezes o critério de avaliação ali pode ser uma forma diferente, isso varia de empresa para empresa, tá? E de acordo com essa pontuação, que ele vai somar aqui a pontuação, não confundam a pontuação com peso aqui, viu, gente? A pontuação sempre vai estar lá no anexo do produto ou do cliente fornecedor, lá que vai estar definida a pontuação. E de acordo com a pontuação que foi calculada lá pelo processo de análise de requisito, ele vai, nesse processo de qualificação de fornecedor, somar todas essas pontuações de todos os requisitos e ver se a pontuação ela é maior ou igual a essa pontuação aqui para que o fornecedor ou o produto fornecedor seja qualificado. Ok? Tem um outro parâmetro aqui também que eu acho importante passar, que é o parâmetro que nós temos para definir, como eu estou trabalhando aqui por filial, eu vou mostrar dentro do escopo da filial aqui, que é o parâmetro que define se eu vou utilizar dentro do meu processo de cotação fornecedores qualificados, vou trabalhar apenas com fornecedores qualificados, tá? Ou se eu vou trabalhar com fornecedores qualificados e não qualificados, tá? Lá quando a gente vier no módulo de cotação, eu vou mostrar e vou enfatizar melhor esse processo, porque ele é um processo um pouco mais delicado e gera um pouco mais de dúvidas, tá? Então, o meu aqui está definido, utiliza fornecedor qualificado e não qualificado, ok? Uma outra parametrização que nós temos é dentro do cadastro do produto. Dentro do cadastro do produto, nós vamos definir, porque não são todos os produtos da empresa que vão trabalhar com o processo de qualificação. Às vezes existem produtos que você já tem assim, um cliente, um fornecedor específico que compra só com ele, ou uma forma diferente de compra que não precisa passar pelo processo de qualificação. Então, esse produto não precisa passar pela análise do requisito, todo aquele processo que eu expliquei até agora. Tá? Então, para isso, para a gente amarrar somente os produtos que vão trabalhar, foi criado esse parâmetro que é exigir fornecedor qualificado. Tá? Ele vai ter uma aplicabilidade disso daqui lá no nosso processo de cotação e na hora que nós estamos definindo também, lá no anexo do movimento, aquela telinha que eu mostrei para vocês, se o produto não tiver marcado para exigir fornecedor qualificado, ele não exibe esse produto lá naquela tela para que ele seja marcado como qualificado ou não para aquele determinado requisito. Tá? Então, é sempre importante estar definindo isso daqui para os produtos que vão trabalhar com o processo de qualificação. Tá? Ele fica aqui dentro de detalhes, outros dados, parâmetro exigir fornecedor qualificado. Ok? Essas informações, gente, tem todas elas bem detalhadas no documento lá do TDN que nós disponibilizamos para vocês. Ok? O último parâmetro que eu vou passar por ele é do tipo de movimento.
porque nós também não são todos os tipos de movimentos que nós vamos trabalhar dentro de um processo de compras com um processo de qualificação. Então, nós precisamos definir em qual movimento, no caso ali, o movimento de recebimento, que é geralmente o movimento mais utilizado, que vai trabalhar com o processo de qualificação. Tá? O meu tipo de movimento é 1201. Então, dentro dos parâmetros desse tipo de movimento, eu vou definir que ele vai ser utilizado para trabalhar com o processo de qualificação de fornecedores. Estou demorando um pouquinho para abrir aqui, muita informação. Se demorar aqui, eu mostro no documento mesmo, que é só uma tela. Acho que vai ser mais fácil eu mostrar no documento. Abriu. Então, aqui dentro do item identificação 2/2, nós temos esse parâmetro aqui, ó, afetar qualificação de fornecedor. Ou seja, marcando esse parâmetro aqui, aquele anexo que eu mostrei dentro da visão de movimentos, ela vai ser habilitada para que vocês possam abrir e definir qual produto atende determinado requisito. Se esse parâmetro estiver desmarcado, aquele anexo não vai ser apresentado, assim vocês não vão conseguir marcar se aquele produto atende os requisitos e, com isso, os movimentos não vão conseguir ser contabilizados naquela função de fórmula, por exemplo, de quantidade de movimentos atendidos, entendeu? Então, é feita toda essa amarração do tipo de movimento que eu vou utilizar, o produto que eu vou utilizar e a aplicabilidade lá deles, se vai ser por fornecedor ou por produto fornecedor. Bom, de parametrização é basicamente essa, lembrando que está tudo detalhado na nossa documentação. Vamos agora para o processo de qualificação dos fornecedores. Tá? Eu vou excluir aqui as qualificações que eu defini, só para rodar o processo. O processo ele é bem rápido. Vou tirar aqui também do produto fornecedor. Então, aqui dentro desse anexo, eu não tenho informação nenhuma. Tá? Tirei todas as informações aqui, tanto do produto, quanto do meu cliente fornecedor. Ok? Vou executar agora o processo de qualificação de fornecedor. Eu não preciso marcar nenhum requisito, porque os meus requisitos, eles já fizeram o papel deles, já foram executados, já geraram a pontuação necessária. Agora eu vou executar o processo de qualificação de fornecedores. Dentro desse processo, eu vou definir aqui uma validade, tá? Porque todos esses requisitos, quando eles são calculados, eles são definidos aqui uma validade para eles, tá? Data de execução é definida uma validade para eles ali, até quando são válidos, tá? Então, eu vou executar o processo aqui de qualificação e eu vou definir essa validade aqui dele. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar aqui do ano todo, para não ter nenhum tipo de eu vou colocar aqui que é um teste e vou executar o processo. Ele vai mostrar para a gente aqui um log mostrando qualificação do fornecedor 1, 2 e 3 e qualificação do fornecedor para o produto 1, 2 e 3. Então, ele qualificou tanto o produto, o fornecedor, quanto o fornecedor. Vocês lembram que eu mostrei lá? Nós temos dois tipos de aplicabilidade, por fornecedor e por produto fornecedor. Como eu executei o processo de qualificação e lá eu não determino como vai ser feito, ele vai qualificar todos, tá? Isso porque eu estou trabalhando com os dois.
Então, agora nós temos as informações aqui, tanto no anexo do fornecedor, quanto do produto fornecedor. Então, vamos ver aqui essas informações. Vou só atualizar a tela. Então, ele vai mostrar para mim, ó, dentro do anexo do cliente fornecedor, anexo qualificação do fornecedor, nós temos aqui o fornecedor 3, o fornecedor 1, a pontuação dele foi 3, o fornecedor 2, a pontuação dele foi 12, e o fornecedor 3, a pontuação dele foi 2. Lá no meu cadastro, lá na minha parametrização, eu defini o critério mínimo para determinar se foi qualificado, eu defini minha pontuação como 8. Então, de acordo com isso, somente o meu fornecedor 2 aqui está qualificado. Aonde que é exibida essa informação? Essa informação é exibida ao editar esse cara aqui, ó, editar o anexo, tá? Quando eu edito ele aqui, ele vai mostrar para mim o status da minha qualificação, tá? O status calculado, tá? Que é o que foi executado o que foi calculado de acordo com o processo que eu acabei de executar. Então, ele está mostrando para mim que esse fornecedor, ele não está qualificado, tá? Esse outro fornecedor aqui, esse fornecedor, sim, ele está qualificado, ok? E esse último fornecedor também não está qualificado. Ah, Lúcio, mas eu queria transformar esse fornecedor no qualificado, por mais que a pontuação dele, eu tenho já um histórico de compra com esse fornecedor e tudo mais, eu consigo transformar ele também? Consegue. A pontuação ela pode ser editada, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar a pontuação dele como 8, entendeu? Colocando a pontuação dele como 8, salvando ela aqui, ó, ele automaticamente marca que essa pontuação foi editada e coloca um status de qualificação editado, que é a qualificação especial, ok? Feito isso, ele mostra a pontuação original, que foi a pontuação calculada, e mostra a sua pontuação atual, que é a pontuação editada, ok? Sendo assim, esse fornecedor também ficaria qualificado. Beleza? Por produto fornecedor, é a mesma coisa. Eu tenho aqui o anexo qualificação do produto fornecedor, que é esse daqui. Eu vou só atualizar a tela e ele vai mostrar para mim, por fornecedor, qual foi a pontuação. Então, para o meu primeiro fornecedor aqui, eu tenho uma pontuação 15. Para o segundo fornecedor, eu tenho uma pontuação 10. E para o último fornecedor, eu tenho uma pontuação 5. Isso por produto fornecedor, ok? Aqui também eu mostro se ele está qualificado ou não. Status da qualificação calculado, esse aqui está qualificado, o segundo também está qualificado, o último não ficou qualificado porque ele não atingiu a pontuação mínima exigida, ok? Poderia também colocar ele como editado. A lógica é a mesma do produto fornecedor. Eu poderia editar aqui e ele vai marcar ele como qualificado, qualificação especial, ok? Feito esse processo, nós já finalizamos aqui a qualificação do fornecedor para que ela seja trabalhada lá no nosso processo de cotação, ok? Então, eu cadastrei todos os meus requisitos, defini toda a lógica, calculei os meus requisitos, já tenho a pontuação de todos, executei o processo de qualificação, já defini quais são os meus fornecedores qualificados, tanto no critério fornecedor quanto produto fornecedor. Agora eu vou aplicar isso na minha cotação. Eu criei aqui um movimento para usar no teste. Esse movimento está somente com o produto que eu estou trabalhando na nossa apresentação aqui, tá? Ele tem um item apenas e eu vou fazer uma cotação a partir dela. Essa aqui é uma solicitação de compras, tá? Vou criar aqui, então, uma cotação a partir dela. Dentro do meu módulo de cotação aqui, vou colocar aqui dia 30, vou criar aqui minha cotação. Eu tenho aqui 2 produtos. Eu falei que era um só, mas é 2, desculpa. São 2 produtos, por quê? Porque dentro desses produtos aqui, eu quis mostrar para vocês o seguinte. Esse produto 01.91
é o produto treinamento, que é o produto que eu apresentei para vocês, e é o produto que está marcado como exigir fornecedor qualificado. O segundo produto, ele é um produto que eu coloquei somente nesse movimento, para usar na cotação, onde que ele não está marcado para exigir fornecedor qualificado. Então, lá naquele anexo, lá do movimento, por exemplo, esse produto aqui não seria visualizado. Ok? Mas nada impede que eu cote esse produto também. Eu posso cotar ele também junto com um produto que está marcado como qualificado. Nada vai me impedir. Assim como eu posso utilizar na minha cotação também, além de fornecedores qualificados, eu posso utilizar também fornecedores que não estão qualificados. Só que, para aqueles produtos que estão definidos como exigir fornecedor qualificado, eu só vou conseguir comprar com um fornecedor que esteja qualificado se o meu parâmetro lá estiver definido para isso. Ok? Então, eu defini aqui os produtos. Como o meu parâmetro lá está para trabalhar com fornecedor qualificado e fornecedor não qualificado, ele já trouxe para mim aqui uma gama de fornecedores com status de não qualificado, tá? Mas eu vou trabalhar aqui somente com os fornecedores que eu estou trabalhando desde lá da nossa análise de requisito. Eu até filtrei eles aqui já. Vou trabalhar com esses 3 fornecedores aqui. Opa. Tirar esse. Vou excluir aqui. Beleza. Bom, então eu vou trabalhar com esses 3 fornecedores. Pode ver que aqui, ó, dentro do meu assistente de cotação, eu já tenho aqui a pontuação de cada um deles e tenho também definido se ele está qualificado ou não qualificado. Ok? Essa qualificação aqui, ela é a qualificação por fornecedor, tá? Ela não é aquela qualificação por produto fornecedor. A qualificação por produto fornecedor, eu vou visualizar através desse botão. Aqui, eu vou conseguir visualizar o produto, se ele está qualificado ou não qualificado, de acordo com o fornecedor. Então, por exemplo, para esse fornecedor teste de qualificação 1, ele está sendo exibido os dois produtos. Por quê? O produto que não exige qualificação, eu vou poder cotar ele com qualquer fornecedor. Ok? Que é o fornecedor que está qualificado ou que não está qualificado. Esse meu produto de treinamento é um produto que está marcado para exigir fornecedor qualificado. Então, ele só vai ser apresentado no processo de cotação para o fornecedor que está qualificado. Ok? Para o segundo fornecedor, por exemplo, ele também está qualificado para esse produto. E ele pode cotar o que não exige qualificação, porque ele pode ser cotado com qualquer um. O terceiro, vamos ver se ele também está qualificado. Ele não está qualificado. Ele foi exibido aqui porque o meu parâmetro lá está marcado para trabalhar com fornecedor qualificado e não qualificado. Ok? Então, ele está mostrando aqui para mim que esse produto ele não está qualificado para esse fornecedor. Se eu tivesse parametrizado a minha base para trabalhar apenas com fornecedor qualificado, esse produto aqui não seria exibido para esse fornecedor teste qualificação 3, porque ele não está qualificado para esse produto. O de cima não, o de cima ele é comum a todos, porque ele não participa do processo de qualificação. Ok? Ele me mostrou a pontuação dele aqui, que foi 5, abaixo do mínimo exigido. Beleza? Então, eu tenho aqui agora todos os meus fornecedores, já estou montando a minha cotação. Vamos agora finalizar aqui para poder, de fato, cotar. Terminei a minha cotação. Vou agora... Deixa eu editar ela aqui. Não, eu estou na visão do movimento, gente, desculpa. Deixa eu ir lá para a visão de cotação. Então, agora eu tenho aqui a cotação. Vou comunicar aos meus fornecedores. Na visão de movimento eu não ia conseguir nunca mesmo, né? Não vou mandar imprimir aqui não, só para ele informar. Então agora já passou para o status aguardando a resposta do fornecedor. Então agora é a parte que eu vou definir aqui
a minha cotação. Vou definir, registrar o orçamento de fornecedor por fornecedor. Então, eu tenho aqui esse fornecedor que não está qualificado por fornecedor, né? Ele não está qualificado por fornecedor, o critério fornecedor, mas pelo critério de produto fornecedor, ele está qualificado. Então, esse produto vai ser exibido para ele cotar. Então, apresenta aqui para a gente os dois produtos, porque ele está qualificado, né? Então, e apesar disso também, eu estou trabalhando com o processo de trabalhar com fornecedor qualificado e não qualificado. Então, eu vou colocar aqui um preço para ele aqui para o produto. O mesmo para o segundo. E vamos fazer o mesmo para o terceiro. Então, registrei o meu orçamento. Próximo passo seria calcular o nosso quadro comparativo. Dentro do cálculo aqui do nosso quadro comparativo, ele mostrou para mim aqui que esse fornecedor aqui, ele não está qualificado para esse produto, tá? Esses dois fornecedores, eles estão qualificados, e o produto de cima, ele não exige qualificação. Então, por isso que ele apresentou aqui para os três, sem esse vermelhinho aqui, que é não qualificado. Esse trabalhar com fornecedor qualificado e não qualificado, ele mostra todas as informações para todos os fornecedores, porque ele deixa você um pouco mais, ele transforma mais flexível o processo, tá? Então, nós ganhamos aqui, para o fornecedor, para o produto 1, o vencedor foi o teste de qualificação 1, e para o meu produto 2, também foi o mesmo fornecedor, o fornecedor que não está qualificado, ok? Nesse caso aqui, na hora que eu for gerar a ordem de compra, como ele é não qualificado, ele vai exigir, deixa eu só mudar aqui o tipo de movimento, ele vai exigir que eu faça uma observação para especificar que eu estou comprando um produto com um fornecedor que não está qualificado. Ou seja, dentro do meu processo, dentro do meu cálculo do quadro comparativo, por eu trabalhar com fornecedores qualificados e não qualificados, ele torna um pouco mais flexível a análise, tá? E, com isso, eu consegui definir que o meu fornecedor que não está qualificado ganhasse o processo da cotação dentro do quadro comparativo. Mas na hora de gerar a ordem de compra, ele vai travar vai travar o processo de gerar o movimento, caso não tenha uma justificativa pela qual você está fazendo uma compra com um fornecedor que não está qualificado. Ou seja, passou por todo o processo de qualificação, o fornecedor não está qualificado, que é esse fornecedor aqui, mas eu estou comprando com ele. Então, para conseguir gerar, eu teria que vir dentro desse botão aqui, que é a justificativa para qualificar para o fornecedor, a justificativa para o fornecedor, e vou definir aqui uma justificativa pelo qual eu estou comprando com esse fornecedor não qualificado. Assim, esse fornecedor vai poder ser realizada a compra com esse fornecedor, a ordem de compra vai ser gerada, consequentemente, depois vai ser gerada a nota,
e o movimento e vai poder seguir até finalizar o processo. Ok? Existe também a possibilidade de a gente trabalhar com apenas fornecedores qualificados. Dessa forma, como que aconteceria? Aqui nesse caso aqui, esse produto não ficaria visível para esse fornecedor aqui, que é o teste de qualificação 1, não ficaria visível para ele registrar um orçamento. Ou seja, como o produto ele exige fornecedor qualificado, eu estou trabalhando com a parametrização para trabalhar somente com fornecedor qualificado, somente esses dois fornecedores aqui que estão qualificados poderiam cotar esse produto para compra, tá? Esse fornecedor aqui, ele o produto não ficaria nem visível para ele, tá? Eu posso mostrar aqui rapidamente, eu acho que eu estou delongando muito aqui. Se tiver, Luana, você pode interromper. Deixa eu só cancelar ela aqui. Eu tô respondendo aqui algumas perguntas, mas acho que você pode concluir aí essa parte que você já iniciou. Tá, então eu vou mostrar aqui bem rapidamente. Eu vou entrar aqui de novo no parâmetro da cotação. Dentro dos meus parâmetros por filial, que é o que eu estou definindo aqui, eu vou marcar que esse processo de cotação eu vou poder comprar, né, utilizar fornecedores qualificados, eu vou agora utilizar apenas fornecedores qualificados, ok? Então agora eu mudei. Então, agora não estou trabalhando somente com fornecedores, não estou trabalhando com fornecedores qualificados e não qualificados. Vou trabalhar só com fornecedores qualificados. Mas cabe uma observação. Não quer dizer que por eu trabalhar somente com fornecedores qualificados, que eu não possa utilizar outros fornecedores dentro do processo de cotação para outros produtos, igual nós vamos ver agora. Qual vai ser a diferença? Então, nós temos aqui, igual eu mostrei, os dois produtos. Esse produto 01.91, ele exige fornecedor qualificado. O 01.1.01, ele não exige fornecedor qualificado. Então, ele pode ser cotado com qualquer fornecedor que você queira trabalhar com ele nessa cotação. Aqui agora, pode ver que ele ficou um pouco diferente. Quando eu cheguei nessa tela, quando eu estava trabalhando com fornecedores qualificados e não qualificados, ele trouxe para mim aqui já uma gama de fornecedores que já estava como default, ok? Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando somente com fornecedores qualificados agora, eu tenho que definir os meus fornecedores. Então, eu vou pegar aqui, que eu já tenho um filtro que eu deixei pronto, vou selecionar os 3 fornecedores que nós estamos trabalhando com eles, e agora a diferença vai estar aqui, ó, nesse botão. Eu tenho esses 2 fornecedores, que é o fornecedor 2 e o fornecedor 3, que estão qualificados no critério fornecedor, tá? O fornecedor 1 não está qualificado, e por produto, nós temos aqui, ó, o meu fornecedor 1, ele está qualificado para atender a compra desse produto, ok? O meu fornecedor 2, ele também está qualificado para atender a compra desse produto, para cotar esse produto. E o meu fornecedor 3, o produto nem aparece para ele. Por quê? Porque aquele produto, ele exige fornecedor qualificado. Então, eu só posso cotar ele com fornecedores que estejam qualificados. Os fornecedores que não estão qualificados, o produto nem vai aparecer para eles. Ok? Esse produto aqui apareceu por quê? Porque ele não exige qualificação. Ok? Então, eu defini aqui meus fornecedores, vou avançar, vou definir aqui a minha cotação. Agora eu vou para a tela certa. Vou aqui
comunicar aos meus fornecedores. E agora eu vou registrar o orçamento. Então, o meu fornecedor 1, ele não está qualificado por fornecedor, mas ele está qualificado por produto fornecedor. Sendo assim, não, minto, ele não está qualificado por o produto também, tá? Desculpa. Aí, então, eu vou poder cotar com ele somente o produto que não exige qualificação. Então, eu vou colocar aqui. Esse fornecedor, ele está qualificado. Então, como o meu produto ele exige fornecedor qualificado, agora ele exibe para ele. Então, eu vou cotar o primeiro, que apareceu para o primeiro fornecedor. Vou colocar aqui, por exemplo, 20. Desculpa. Aqui, 20. E aqui eu vou colocar 10. E para o último fornecedor, que também está qualificado, o produto vai ser exibido também. Ok? O primeiro fornecedor, por ele não estar qualificado, o nosso produto que exige qualificação nem apareceu para ele. Aqui eu vou colocar 30 e aqui eu vou colocar 20. Ok? Então agora vou rodar o nosso quadro comparativo e vocês vão ver a diferença de acordo com o outro cenário que eu mostrei. Aqui está. O fornecedor 1, por ele não estar qualificado, o produto nem foi cotado, nem foi exibido para ele cotar. Ok? Então, a briga ficou entre o fornecedor 2 e o fornecedor 3, que estão qualificados para a compra desse produto, que é o produto que exige qualificação. Ele exige um produto, um fornecedor qualificado para a compra dele. Ok? E o produto de cima, eu consegui cotar ele com o meu primeiro fornecedor, porque ele é um produto que não exige qualificação. Sendo assim, eu vou conseguir gerar minha ordem de compra aqui. E finalizar o processo. Então, ou seja, eu vou ter a compra de vou ter aqui 2 produtos que foram gerados a partir dessa cotação, 2 movimentos, desculpa, vou ter 2 movimentos gerados a partir dessa cotação, que agora já está com pedido de compra, onde um dos produtos, que é o produto que não exige fornecedor qualificado, eu comprei com o meu fornecedor que não estava qualificado, e o meu produto que exige fornecedor qualificado, eu comprei com um fornecedor que foi qualificado dentro do nosso processo de qualificação de fornecedor. Ok? Bom, gente, era isso tudo que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que agora nós temos toda a documentação no TDN, a documentação foi revisada, tá? Se vocês tiverem sugestões para a gente, sempre é bem-vinda para a gente estar melhorando o processo, tá? E dúvidas, nós estamos abertos aí para poder ajudá-los no que for necessário. Ok? Luana, você tem alguma consideração final? Tem mais dúvidas aí? Eu fui respondendo aqui, tivemos várias dúvidas durante aí a apresentação, eu fui respondendo aqui as dúvidas, teve uma dúvida que foi feita aqui, inclusive o Tiago acabou também de perguntar, que é com relação a relatório sobre qualificação. Hoje a gente não tem nenhum relatório específico desse processo, tá, Tiago? Até sugeri aqui algumas pessoas, porque a gente tem sim, você tem algum fornecedor aí que tem mais de um item de qualificação, Lúcio?
Deixa eu ver aqui. Vai lá no anexo lá do fornecedor. De requisito, né? Não, da qualificação mesmo. A qualificação não, só tem um. O que acontece? A qualificação do fornecedor aqui, pessoal, tem a validade. Né? Então, aí vai depender muito do objetivo mesmo do relatório. Hoje a gente não tem nenhum relatório, então pode ser montado um relatório baseando aqui nessas informações de início da validade e fim da validade. Mas hoje a gente não tem nenhum específico, não. Porque vai depender muito de cada empresa, do que quer ver com relação a essa informação da qualificação. Então, hoje realmente a gente não tem nenhum. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Mostrou sobre a aba de qualificação dentro do cadastro do fornecedor. Raul, essa abinha aí que o Lúcio está mostrando aí agora. As abas de requisito de qualificação e qualificação, elas são bem parecidas para o cadastro do cliente fornecedor e para o cadastro do produto. Elas armazenam basicamente as mesmas informações. O que vai diferenciar é que os requisitos que foram considerados para alimentar o anexo de requisito de qualificação do produto fornecedor foram aqueles do tipo produto fornecedor. E os requisitos que foram considerados para alimentar o anexo do cliente fornecedor foram aqueles do tipo fornecedor. Essa é a única diferença, mas as duas abinhas, elas armazenam basicamente as mesmas informações. Exatamente. O Tiago aqui colocou sobre as tabelas que são envolvidas no processo. Tiago, como surgiu essa demanda aqui, né, de vocês, eu acho que a gente depois, Lúcio, a gente pode adaptar a nossa documentação que tem hoje, colocando lá as tabelas que são envolvidas, né? Até tem aqui as tabelas aí, ó. A gente pode complementar naquele outro principal, naquela outra documentação principal, talvez. Explicando o que cada uma delas é. Isso, acho importante, viu, Thiago? A gente vai adaptar lá a documentação para contemplar essa informação ali. Já existe uma documentação, tá vendo? Que está disponível para vocês, que tem as tabelas, mas a gente pode complementar lá, informando o que representa cada uma dessas tabelas. Acho válido. Ok. Vamos adaptar. A Isabela, em uma auditoria, como eu conseguiria apresentar facilmente em relatório os fornecedores qualificados? Ô, Isabela, igual eu falei, a gente não tem hoje um relatório, mas poderiam ser utilizadas essas tabelas aí onde ficam armazenadas informações. Nós vamos disponibilizar lá na documentação para vocês o que cada uma dessas tabelas aí representa dentro do processo de qualificação de fornecedores. As informações referentes ao fornecedor podem ser feitas no momento do cadastro do mesmo? Lúcio, eu acho importante mostrar lá no fornecedor, pode ser do fornecedor. Mostra lá no cadastro do fornecedor. Ô, Tatiana, no caso do cadastro do fornecedor, a gente tem duas opções de requisito, né? Uma que foi cadastrada do tipo calculada e uma manual. Quando normalmente a gente usa o calculado? Quando a gente tem informação suficiente no banco de dados, onde é possível, através de consulta SQL ou de fórmula, a gente fazer o cálculo, identificar que aquele fornecedor atendeu determinado requisito. Então, por exemplo... Igual eu coloquei no teste aqui, ó, por fornecedor, eu coloquei assim, para buscar se ele é optante pelo simples ou não. E de acordo se ele for optante pelo simples ou não, nós vamos calcular uma pontuação para ele. Entendeu? Então, essa é a calculada. Mas também eu tenho uma manual que poderia ser, por exemplo, igual eu coloquei aqui, que é o requisito de certificação ISO.
Se ele tem certificação ISO ou não, é uma documentação que ele vai apresentar. Então, essa nós cadastramos diretamente aqui, porque acontece com o processo de cálculo. Exatamente. Mas isso pode ser feito já no momento do cadastro do fornecedor, tá? Não tem problema nenhum. E aí o requisito, no caso dos manuais, tá? No caso dos calculados, vai ser quando, depois que o fornecedor já está salvo, na hora de executar o processo de... Como é que é o nome do processo lá? Toda vez eu esqueço. Análise de requisito. Análise de requisito. Quando for executar o processo de análise de requisito, ele vai fazer o cálculo da fórmula dos requisitos que são calculados e ele vai alimentar aí esse anexo automaticamente. O requisito já tem que estar previamente cadastrado e, ao executar a análise do requisito, aí sim ele vai inserir as informações aqui no anexo do cliente fornecedor. Isso. A Cristiane está perguntando aqui a partir de qual versão está disponível. Esse processo já está disponível já tem algum tempo nas versões da linha RM. Nós fizemos alguns ajustes recentemente no processo para melhorar usabilidade. Então, a gente sugere que vocês, até respondi aí uma outra pessoa, a gente sugere que vocês utilizem os últimos patches da versão 12.1.26 e posteriores. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. O Thiago perguntou se tem roadmap para obrigar a qualificação. Thiago, a gente ainda não tem roadmap para obrigar. Volta no anexo ali para mim, Lúcio, lá na inclusão do movimento, por favor. A gente está estudando uma forma até para poder fazer essa questão da obrigação da qualificação, porque hoje o sistema já entende que se um item ali do requisito está desmarcado, ele já entende que ele não está qualificado. Esse exemplo aí que o Lúcio apresentou, o primeiro item ele está qualificado, então o usuário que incluiu esse movimento marcou o primeiro item. O segundo item, ele já subentendeu que ele não está qualificado, então ele não exigiu nenhuma intervenção do usuário no momento da inclusão do movimento. Da forma como está estruturado hoje, se esse movimento aí, vamos supor que ele não tivesse sido qualificado em nenhum dos itens, ele não iria exigir uma intervenção, uma interação do usuário para cadastrar as informações se ele está qualificado ou não, para que ele não está qualificado, vamos dizer assim, né? Para a gente obrigar, a gente iria ter que obrigar o usuário a informar, inclusive, que ele não está qualificado. Então, assim, a gente está estudando uma forma para a gente adaptar o processo que já existe hoje, sem gerar muito impacto aí na utilização, e principalmente para quem já utiliza. Mas a gente já está analisando, assim, o roadmap, a gente não tem ainda uma data, mas tem um tópico lá na central colaborativa, vocês podem acompanhar por lá, que esse é um item que, apesar da gente não ter data, ele já está sendo avaliado já. Deve sair aí alguma resposta, algum posicionamento aí nos próximos meses. Ótimo, Thiago. Acredito que a gente esgotou aqui as perguntas, Lúcio. Eu acho que ficou só uma pessoa. Só frisar mais aqui, a Isabela falou que, desculpa, não ficou claro, não temos nenhum tipo de relatório para apresentar, então, Isabela, realmente, igual a Luana citou, hoje, infelizmente, não temos nenhum relatório, tá, para esse processo. Não foi desenvolvido nenhum relatório para atender esse processo até então. Okay? Não tem nenhum relatório do book, mas as tabelas estão disponíveis. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento é disponibilizar elas lá na documentação, para caso alguma necessidade de alguma empresa exija emitir um relatório que não seja só apresentar as informações em tela,
para que a própria empresa possa desenvolver esse relatório baseado nas tabelas existentes. Mas realmente hoje no Book a gente não tem nenhum processo, não, nenhum relatório. Não. Ô, Lúcio, coloca lá na pesquisa, na telinha da pesquisa. Eu só não anexei aqui aquele QR Code que você me passou. Deixa eu colocar. Então deixa aqui. Você já tem ela aí? Tem. Vou mandar aqui a pesquisa. Pessoal, eu vou disponibilizar aí a pesquisa no chat mesmo. Ótimo. É importante para a gente que vocês respondam a pesquisa. Ela vai nos ajudar. Podem, inclusive, sugerir outros assuntos, outros temas para os próximos webinars. Utilizem a nossa central colaborativa para sugerir, né, com o passar do tempo que vocês utilizarem o processo e sentirem necessidade de sugerir alguma melhoria, utilizem a nossa central colaborativa. Todo mundo vai receber o webinar, porque ele foi gravado. E a opinião de vocês na pesquisa ela é muito importante para a gente, porque é com base nela que a gente vai melhorar aí as próximas apresentações. A Fernando perguntou sobre a documentação, eu vou colocar aqui também no chat, Fernando, mas no final da pesquisa também tem um link. Ótimo. Então, agradeço a todos a participação, a interação aqui. Foi muito bom ter vocês aqui conosco e até uma próxima. Obrigada, Lúcio. Obrigado a todos pela participação, pelas perguntas e pelas propostas aí também, tá? Igual a Luana falou, aguardamos aí a opinião de vocês para a gente melhorar cada dia mais, ok? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.